apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos aqui todos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Nesse momento, sintam a nossa alegria, o nosso acolhimento, bem como de todos os espíritos que neste momento nos acompanham. Hoje, nossa equipe está sendo composta pela Ana Paula, a Cris Pereira, o Devanir, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Joísa, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Hoje o tema é Laços de Família. Então vamos entender o que é família no conceito de hoje, né? Qual a função da família, qual a diferença entre família consanguínea e família espiritual. Vamos então, neste momento, serenando nossas mentes, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, vamos sintonizando com os nossos mentores e tantos outros amigos que se fazem presente, como os amigos espirituais da Colônia Maria de Nazaré, que nos acompanham neste momento. Vamos pedir a permissão, então, a Deus, para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece de abertura que será feita pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Vamos, neste momento, serenar nossos pensamentos, elevando-os a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e aos mentores das colônias espirituais, para que possamos juntos desenvolver um programa a engrandecer os conhecimentos tanto de nós encarnados como dos irmãos desencarnados. Senhor da vida e do universo, neste momento, ligamos nossos pensamentos a Ti, pedindo Teu amparo para o nosso planeta, que o Teu amor envolva a Terra, abençoando e protegendo a natureza, na terra, nas águas, em toda a atmosfera terrena. Que o Teu amor e a Tua luz, paz, envolvam toda a humanidade terrena, vibrando amor em todos os corações, pacificando, predispondo ao bem, à honestidade, à paz, ao respeito pela natureza, pelas pessoas, pelos animais. Que a Tua luz ilumine todas as consciências na terra, induzindo as pessoas a se guiarem por Tuas leis, para que os sofrimentos tenham fim e a felicidade e o bem-estar possam ficar ao alcance de todos. Que as Tuas leis se tornem cada vez mais claras nas consciências de todos nós, que nos irmanamos nessas orações pela terra, dando sempre um norte seguro e benéfico ao nosso jornadear. Te agradecemos, Senhor da vida, e pedimos mais uma vez a Tua proteção, amparo e ajuda ao nosso planeta Terra e a toda a humanidade. Paz, harmonia, afeto e contentamento nos nossos corações. Que assim seja, damos graças a Deus. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos agora, então, começar com a nossa vivência prática da semana. A gente começa, então, perguntando para Ione. Ione, qual foi a palavra, né, e o que você conseguiu fazer essa semana em termos de ética? Bem, eu coloquei aqui o é bom nós, né? Eu peguei escolhi essa expressão ainda até no domingo, enquanto eu já estava me adiantando com o estudo. E eu até coloquei aqui que o nós ele tem perdido um pouco de sentido, né? E eu acho que não pode ser assim na vida da gente. É bom nós caminharmos juntos, parar para comer juntos, aprender juntos, parar para orar, para evoluir, buscar evoluir juntos, né? E nestes dias eu procurei exercitar esse plural, né? Desse exercício. Né? Pensar como grupo no meu trabalho, com a minha família, em casa.
também em grupo com as minhas crianças lá, minhas assim no sentido de que esse ano estão comigo, né, na escola, e eu sinto que fazendo esse exercício a gente começa a ouvir mais e falar menos, e a gente acaba aprendendo muito mais. E outra coisa que eu pensei, agora me veio na cabeça, do É Bom Nós, quando eu escolhi, que é bom a gente procurar o caminho, né? E eu sinto que às vezes a gente dá umas desviadas e não percebe. E quando a gente tá sempre em sintonia com o Evangelho, né, com as leituras, procurando aplicar no dia a dia, com melhores leituras edificantes, com músicas, né, que realmente melhoram a nossa aura, a nossa maneira, a gente fica melhor com a gente mesmo e acaba ficando melhor com o nós, né, com o outro, com quem a gente convive. E foi isso que eu procurei fazer essa semana. Eu senti até que eu fiz com mais ênfase do que as outras palavras. Eu não sei porquê. Eu procurei ficar mais quietinha comigo e sempre lembrando. Acho que deu mais certo. E foi isso. Que bom, Ione, que deu certo, né? No mundo que a gente vive, em que é valorizado cada vez mais o eu, né? A gente acaba esquecendo do nós, né? E na verdade é o nós que faz com que a gente consiga construir com mais facilidade, aprender com mais rapidez. Basta ver, né, aqui no exemplo do próprio grupo, em que a gente tem um pensamento, às vezes meio limitado, aí o outro tem uma outra forma de pensar e juntos a gente consegue descobrir uma maneira bem mais abrangente de pensar. Então é bom realmente a gente parar e pensar um pouquinho, não só no eu, mas no nós, né? O nós constrói muito mais do que o eu sozinho. Então vamos perguntar agora para o Devanir. Devanir, qual foi sua palavra e como foi sua semana? Nessa semana, eu não escolhi uma palavra, mas sim uma frase. Não contem a ninguém essa visão. No sentido de não sair tentando conhecer ninguém de imediato, o que aprendo ou tomo conhecimento sobre os fatos da verdadeira vida, ou seja, as espirituais, para que não constranja a pessoa que ainda não é capaz de entender ou assimilar certas revelações da vida. E com isso se distanciar ainda mais nos caminhos dos conhecimentos morais, já que entendo que tudo na vida tem um momento e a dose certa para acontecer. Devanir, você lembrou bem, né? Na verdade, não é através do convencimento da palavra, né, em nos tornarmos fanáticos, ou mesmo em a gente colocar, né, que todos devem aceitar o que a gente fala. Para cada um, né, há, na verdade, um momento certo, né, para entender. Então é preciso que a gente aprenda também a respeitar esse momento, respeitar essa oportunidade de ser, né, de cada um. Não com isso a gente vai nos omitir, né? Não é isso. Mas simplesmente a gente vai procurar adequar aquilo que sabemos, né, para aqueles que ainda não sabem ou têm uma visão diferente. Porque é através dessa forma que nós vamos construir e estabelecer relações, né? Vamos ver agora a Juíza. Juíza, como é que foi sua semana? Foi de reflexão. A palavra que eu escolhi foi não tenhais medo. E esse não tenhais medo, ele tem várias lacunas, né? Não tenhais medo do futuro, porque todos nós estamos aqui para cumprir algo, para passar por algo, e muitas vezes a gente estava no caminho por medo de mudar de ego, de fazer algo novo, de ajudar alguém, por medo dessa pessoa não, depois mais lá na frente, não reconhecer, e isso eu acho um lado de egoísmo. Então, a gente ajudar, ter medo de ajudar por medo de depois não ser reconhecido. Ajudar sem pensar nisso, sem um reconhecimento. E também não ter medo do futuro, de mudar de um emprego, de mudar de cidade, porque tudo já foi anteriormente premeditado. Se a gente for mudar de emprego, é porque estaria na nossa vida ter que mudar desse emprego. Mudar de cidade também. E a gente às vezes tem medo e meio que trava.
Então, essa semana foi só realmente para refletir e afastar esse medo. Passa a palavra. O medo, na verdade, ele é alguma coisa que é necessária na nossa vida. É necessária por quê? Ele é necessária no sentido de que sem o medo, né, sem a precaução, vamos entender aqui o medo como a precaução, talvez a gente fosse muito mais impulsivos e cometêssemos muito mais erros, né? Então é importante a gente adequar o medo à situação, né? É importante a gente refletir e não fazer com que o medo nos paralise. Muito ao contrário, fazer com que o medo sirva de reflexão para nos dar a base, né, para as melhores escolhas que a gente pode fazer. Então, dessa forma, o medo nos auxilia a crescer, né? Ele não nos estagna, que é o que a juíza tentou fazer, né? Não para deixar com que o medo impeça ela de ter novas oportunidades, né? Mas, ao mesmo tempo, através desse dinho, fez ela refletir se realmente seriam novas oportunidades. Então, isso é interessante, né? A gente não paralisa, mas a gente reflete para agir de uma forma bem melhor. Vamos agora perguntar para a Cris Pereira. E você, Cris Pereira, qual foi a palavra e como foi sua semana? Bom, a minha palavra foi levantai-vos e não tenhais medo. E parece que quando escolhemos a palavra, sempre vem algum acontecimento para que possamos colocá-la em prática. E foi justamente o que me aconteceu. Eu havia me inscrito em uma bolsa na faculdade, que é uma ajuda de custo. E aí eram 4 pessoas para uma vaga. E aí foi a base de entrevista, só que nessa eu não consegui. Me inscrevi em outra, e novamente não. E aí eu acabei ficando com aquele medo, né? E não queria mais me inscrever em nenhuma. E aí surgiu outra oportunidade, só que era a última. E aí eu para uma vaga, e a base de entrevista de um jeito. E aí eu estava bem nervosa, porque eu fiquei com medo de não conseguir. E aí eu fiz as minhas preces antes da entrevista. Consegui fazer a entrevista bem calma. E o outro rapaz também era meu amigo do mesmo curso, que estava tentando. E aí quando foi no final da tarde, eu recebi um e-mail da coordenação dizendo que eu havia conseguido a bolsa. E aí fiquei muito feliz por isso, né? E entendi que foi uma forma de Deus dizer, minha filha, não tenha medo. Tenha fé, o que tiver de ser será. E é uma forma dele nos falar, né? Muitas vezes nós temos o medo, mas aí nós também temos que ter muita fé e que tudo vai dar certo. E foi o que aconteceu, deu certo. Muito bem colocado, né? Que na verdade o teu medo te impulsionou a esperar o momento certo, né? Ou seja, apesar de não ter dado certo, de você ficar com medinho de perder, você manteve a fé, né? Pensamento positivo que auxilia a gente a se manter no caminho correto, né? Não deixar, né, se transviar aí do caminho. Então, muito bem colocado. Dando continuidade, então, nós vamos pedir a Ana que proceda agora com a leitura do Evangelho. Boa noite. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8 do Novo Testamento. Agora nós pedimos para a Cristeira que faça para a gente a leitura do texto de hoje. Parentes. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas coisas do passado e reunir no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante, na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância, na atmosfera caída, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade
que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular, com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a divergência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente a da paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória, no mar alto das grandes experiências. Do livro Fonte e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bem, diante da leitura do Evangelho, desse texto, vamos começar então nossos questionamentos, refletindo, sobre o de hoje, laços de família. A gente pergunta para a Juíza. Juíza, o que a sociedade de hoje entende por família? Qual é o conceito de família hoje? Hoje, o que a sociedade entende por conceito de família, ela mudou do que era antes, né? Antes era aquele grupo formado através do casamento, constituído por um homem, que seria o marido, uma mulher, que seria a esposa, e os filhos advindos dessa união. Hoje, família é um grupo formado através de laços afetivos, onde vai predominar o amor, o carinho e a união. A Juíza nos trouxe muito bem, a visão da sociedade, com as mudanças, de forma de agrupamento, se a gente pode colocar assim, na verdade mudou um pouquinho. Então há famílias em que não existe, por exemplo, o pai ou a mãe que não convivem juntos mais, e por conta dos divórcios, das separações, a família foi adquirindo novas visões. Também com as opções de um viver de um lado, outro viver do outro. Temos também a questão sexual, se a gente pode dizer da sexualidade. Então, hoje, famílias formadas por duas pessoas do mesmo gênero, então homem com homem, mulher com mulher, e nem por isso, na verdade, vai perder o conceito de família. Então, quando a doutrina nos traz os laços de família, é bom a gente entender exatamente isso, que a família, na verdade, na concepção espiritual, é aquele que vai formando laços. Então, uma família aqui no mundo material, ela se aproxima muito mais da concepção espiritual cada vez que se formarem laços. Então, a gente pergunta agora para a Ana. Ana, qual a diferença entre família consanguínea e a família espiritual? Bem, primeiramente, família é o conjunto de pessoas formado por pai, mãe e filhos. Família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento e santificação. Família espiritual é uma constelação de inteligências cujos seus membros estão na terra e nos céus. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Passa a palavra. Bem, a Ana nos explicou de uma forma muito clara e precisa, o que seria a família consanguínea, que é dentro do mundo material que vivemos, e a família espiritual. Assim, nós passamos para o próximo questionamento, perguntando para Ione. Ione, na semana passada, nós pudemos entender o processo de reencarnação. Hoje perguntamos, será que a reencarnação nos atrapalha no estabelecimento de laços familiares? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm a visão de que pertence a uma família neste determinado momento, no mundo material, aí no desencarne elas podem voltar, estar participando de uma outra família. Será que isso atrapalharia esses laços que se criam? Como é que é isso? Bem, de acordo com o Livro dos Espíritos, a questão 205, ela nos traz esses importantes. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece ter os laços, fazendo-as remontar às existências anteriores, ela os amplia, em vez de destruí-los,
baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Allan Kardec, no capítulo 4, item 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. São, sim, fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói, né? Então, por princípio oposto, deve-se entender a criação da alma no instante do nascimento, o que equivale a dizer que aqueles que constituem uma família seriam totalmente desconhecidos uns dos outros. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram, como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou até num mesmo círculo, trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão assim unidos também pelo pensamento. Notemos, né, que Kardec ele destaca a base para que essa união ocorra, né? E a base é a afeição espiritual, a única que sobrevive após a morte do corpo. Com o estudo, podemos concluir que a encarnação não atrapalha, e sim contribui para o adiantamento moral dos espíritos, se assim, lógico, né, cada um estiver disposto. Bem, a Ione já nos explicou tão bem, né, que eu também não teria nada a acrescentar. Olha que bom, né, como a equipe é boa. Então vamos perguntar para o professor Joel. Professor Joel, de uma maneira geral, como se processa a formação de uma família corporal na visão espiritual? E qual a importância dessa família? É não só importante, como poderemos também dizer, é imprescindível. Mais uma vez, é necessário que pensemos no nosso passado, nos nossos equívocos, porque sendo como somos almas imperfeitas, no transcorrer do tempo, mais transgredimos as leis divinas do que nos afinizamos com elas. Porém, deste imenso plano divino e concretizado em forma de esquema pedagógico por Cristo através dos seus ensinamentos, é necessário que existam as devidas correções. E estas correções, então, implicam na constituição de uma família corporal que nem sempre prima pela afinidade. É uma família, às vezes, que chamamos em momentos de provação, mas que, na verdade, é chamar de reabilitação, de perdão, e, enfim, de assimilação de atributos bons, pela vivência daqueles que muitas vezes, num passado próximo ou distante, se acham comprometidos pela inimizade, pelo ódio, pelo desamor. Percebam, pois, meus irmãos, como na lei de causa e efeito, os ensinamentos de Cristo se processam através da quantidade imensa de informações e ensinamentos proporcionados pela doutrina do Consolador prometido dentro do contexto. Amai-vos como eu vos amei. Cultivemos a indulgência para com todos os nossos semelhantes. Perdoemos não 7, mas 70 vezes 7. Amemos ao próximo. Amemos a nós mesmos. Amemos a Deus sobre todas as coisas. Então se acham contidos nesses objetivos tão necessários. O modus operandi até de perpetração das famílias em termos regenerativos, em termos de perdão, em termos de cura. E existem aquelas outras famílias que se acham constituídas pelos laços de afinidade espiritual. Então, muitas vezes,
pode-se dizer que nem sempre uma família é constituída, é integrada por seres que estão afinizados na prática do bem. Muitas vezes, não somente a gente perdoa, aprende a amar, aprende a transformar o ódio em amor que está no manto do nosso esquecimento, como também a gente tem aquele grande compromisso de usando aquela postura do Consolador prometido que já se acha em nosso íntimo espiritual. Precisamos saber orientar os nossos filhos, os membros daquela família que se constituiu, para que assim não somente possa acontecer em termos de reciprocidade o perdão e o crescimento do amor em magnitude, mas que possa existir a melhora da sociedade como um todo, a melhora da grande família universal que irá ser a humanidade em termos de futuro ainda um tanto quanto distante. Então entendamos que a doutrina que consola nos proporciona todos os meios para que possamos, na constituição da célula máter da sociedade, que é a família, melhorarmos-nos. Basta que nos comparemos com a postura comportamental de pessoas há pouco mais de 100 anos atrás, para vermos como, inobstante a prática do mal que existe hoje e mostra tanta imperfeição, já a humanidade conseguiu um alto grau de progresso. Mas as famílias espirituais que primam pela afinidade, e eu tive o privilégio de conhecer uma, aqui em Santa Cruz do Sul, onde existem ainda os descendentes desta família, é como se todos fossem irmãos de outra existência. Porque, na verdade, vi tanta afinidade nos membros dessa família. É claro que os filhos nasceram dentro da doutrina espírita e os pais desta família foram os fundadores, vejam só, de uma das sociedades antigas aqui de Santa Cruz do Sul. Então a gente usa como referência que às vezes a família espiritual não é aquela estabelecida por parentela corporal. Muitas vezes nós somos seres espirituais encarnados em processo de reparação, em processo de perdão, em processo de restauração da nossa saúde, já que não usamos quase, pelo menos eu me esforço para não usar a expressão castigo, porque Deus não nos pune, mas Ele nos enseja a oportunidade de construirmos o nosso progresso através das famílias constituídas. Então percebam, muitas vezes, durante o sono, nós nos desprendemos e vamos para o plano espiritual e então nos encontraremos com a nossa verdadeira família, constituída por entidades espirituais, onde muitas vezes na vida material nem mesmo temos todos os meus, mas isso pertence a uma grande família espiritual, que é o propósito da existência dessa grande família totalmente cristianizada, não só no plano espiritual, mas principalmente no plano material, quando a Terra tenha definitivamente vencido as suas etapas de planeta de regeneração. Ainda é de expiações e prova, mas vai para a regeneração e depois atingirá um patamar mais alto. E assim então vai passo a passo, através da constituição das famílias. Graças às maravilhosas irmãs, mulheres, porque através delas acontece a oportunidade para que todos esses eventos na história da humanidade possam acontecer em termos de correção, em termos de evolução, em termos de afinidade com os irmãos maiores, até o dia em que tenhamos vencido todas as provas necessárias evolutivas para chegarmos ao patamar mais alto, que é o de espíritos puros, sábios e benfazejos. Tomara que eu tenha atingido o objetivo, minha irmã. Passo para ti a palavra. Sim, professor Joel, o senhor explicou muito bem, né, qual o objetivo e como se processa essa formação da família, né, corporal no mundo espiritual. Então vamos dar prosseguimento perguntando para o Devanir. Devanir, como é que a gente pode interpretar o trecho do Evangelho que diz: mas
Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O que seria negar a fé nesse contexto? Neste contexto, primeiramente entendo que as lutas e problemas em família são fundamentais para a melhoria espiritual do ser humano na Terra, onde devemos refletir e perguntar a nós mesmos como podemos iluminar o caminho ou sermos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir e conviver com 5 ou 10 que vivem conosco. A piedade e caridade devem ser exercitadas primeiramente dentro dos lares. Entretanto, esclareço, não a piedade sem humildade e coragem, com um pouco que seja de amor sincero, diante das situações aflitivas, mas há para aqueles que conhecem as necessidades do núcleo familiar e se esforçam por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. É imprescindível refletirmos no fato de que não existem milhões por lar terreno. Ninguém em sã consciência pode desprezar esse campo sagrado de serviço, mais que se sinta desanimado, vivendo a incompreensão dos seus. A doutrina espírita esclarece que nem sempre os realmente ou ocasionalmente, até com grande frequência, sob o mesmo teto, ou acabam se encontram nos laços familiares, impelidos pelas causas no presente. É imprescindível que dar com boa disposição alguns tipos de erros que nos ligam a alguns corações de irmãos, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Conforme nos adverte o apóstolo Paulo, se nos falta o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são oportunidades de prática de amor que o Pai nos deu a realizar. Vamos caminhar através da cooperação e de carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. São muitos os que, nas palestras públicas, incentivam o povo à compaixão. Outros escrevem livros belíssimos em honra da virtude, comovendo quem os lê. Há aqueles que promovem campanhas de auxílio à caridade pública, em socorro das vítimas de aquelas corridas violentas. No entanto, negam um simples olhar de carinho ao servidor ou ente próximo que lhe põe à mesa. Clamam à comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de construções, de albergues e hospitais, disputando serem reconhecidos publicamente em torno do próprio nome, mas não se intimidam em estar no rumo do asilo, ou, como normalmente dizem, lar da vovó, ou por aí agora, os avós, pais, um pouco menos feliz, que a aprovação expõe a maluquice, onde devemos nos perguntar, isto já não é por si só uma verdadeira negação com a sua infidelidade diante de um ente e diante dos ensinamentos de amor para com todos e principalmente para com os nossos próximos, que foram colocados ao nosso lado por uma razão? Mas um fato é certo, não podemos censurar ao pé da letra, pois todo movimento de amor sincero, mesmo que pequeno, é benefício enorme para quem o pratica ou emite. E por digo, se não há como, há quem, ou ente próximo a quem fazer o bem, entendamos, mais vale fazer o bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Passo a palavra. Bem, o Devanir se colocou muito bem, eu não tenho nada a acrescentar, então vamos passar para o próximo questionamento perguntando para Helena. O benfeitor nos diz, a casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. O que seriam esses princípios sutis? Seria mediação e reação à necessidade que nós temos de nos harmonizarmos com as pessoas, porque para sermos espíritos perfeitos precisamos estar em harmonia com todos os outros espíritos. Também os espíritos de um grau um pouco mais elevado solicitam formar determinados núcleos familiares, eles citam, receber determinados espíritos como cônjuges ou como filhos, para que possa orientá-lo. De repente, pessoas que nós desviamos, nós também queremos orientar.
princípio fundamental da doutrina espírita é que não existem almas gêmeas. Então não existem casamentos feitos porque determinado espírito foi predestinado a estar com outro espírito. Não, isso não existe. Nós fomos criados como psiquismo somente. Né? Nós não fomos criados como espírito que tem essa forma humana que nós vemos. Nós reencarnamos várias vezes, tanto como homem como mulher. O que nós chamamos de almas gêmeas são simplesmente espíritos muito afins. O professor Jorge explicou muito bem esse termo de afinidade nas famílias. O Devanir também deu continuidade ao assunto, então eu acho que seria isso que eu tenho para dizer. Damos prosseguimento, porque a Elaine já falou muito bem, perguntando para a Poliana. Sempre teremos em nossas famílias consanguíneas espíritos que já conhecemos? Por quê? Bem, pelas respostas que já nos foram dadas pelos colegas nas questões anteriores e pelo entendimento que a gente tem, né, a respeito do que são os laços familiares e de como se dão, como que a constituição da família é feita, o que a gente imagina é que é possível sim que sempre teremos em nossa família alguém que a gente conhece. Por quê? Uma vez que a família ela tem essa missão, né, de reunir espíritos que são afins ou que não são tão afins, mas que tiveram problemas em outras encarnações, com a finalidade de promover um crescimento mútuo, né, nessa primeira forma social, esses espíritos aprenderem a conviver, então significa que em outras vidas houve alguma ligação. Então, eu imagino e eu acredito que nós já conhecemos, pelo menos um espírito, nós temos ligações inúmeras, né? Como espíritos antigos que nós somos, dadas o número de encarnações que nós tivemos e o número de pessoas que nós nos ligamos, é quase que inevitável dizer que estamos ligados a pessoas que não conhecemos. Então, é certeza, eu creio, né, que, e dado aos estudos do Kardec, do Livro dos Espíritos, que estamos ligados geralmente com pessoas que nós já conhecemos. Como foi dito nas questões anteriores, ou por ligações de não afinidade, né, inimigos que voltam numa mesma família para tentar resgatar e reparar os erros passados, ou espíritos extremamente afins que se unem a outros a fim de continuar uma missão, e N outros exemplos. Então, eu acredito que a gente já conhece. Pode ser de vidas passadas ou de outras vidas. Então, a espiritualidade, ela sempre traz formas de colocar em contato aqueles espíritos que precisam juntos crescer em algum ponto da evolução, né? Então, é possível, e a família ela tem essa função e ela é muito importante, como já foi dito pelos colegas e como os demais, os próximos irão comentar, que é esse núcleo de ligação e que faz com que nós trabalhemos sentimentos que muitas vezes, se fôssemos amigos ou conhecidos, não trabalhariam. Principalmente em casos de espíritos que têm muitos problemas juntos, né? Então, fica aí a minha resposta. Passo a palavra. Os laços de família não são obras por acaso. São o cumprimento da lei de causa e efeito, que vem representar o dever da responsabilidade que temos sobre nossa conduta, seja dos atos, das palavras ou dos pensamentos. Por esse motivo, a equipe familiar no mundo nem é um jardim florido. Na maioria das vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, que exige a cada um de nós um grande número de renúncias e sacrifícios, que nem sempre estamos dispostos a fazer. Mas é preciso lembrar que seremos chamados a prestar contas das nossas atitudes dentro do lar. Entendo esse sacrifício em aceitarmos os outros com os seus defeitos, com as suas qualidades. É saber perdoar, saber elevar a intolerância do outro, mostrar ao nosso próximo que estamos juntos para tentar evoluir e tentar se tornar uma pessoa melhor. E estes sacrifícios não envolvem agressão física, até porque não seria um sacrifício. Como disse,
Estamos unidos para pagarmos os nossos débitos e não para contrairmos mais. Como diz no texto, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Terminarei a resposta com a frase da instrutora espiritual Joana, onde ela diz: percas a oportunidade de semear dentro de casa, porque ela é a primeira escola do amor, onde somos colocados para aprender a amar. Para com o outro, né, através de agressão física, não faz parte do amor. Fica claro, então, a resposta, como ela bem colocou. Voltamos, então, para Sheila. Qual deve ser a postura dos pais na construção dos laços de amor e compreensão dentro da família, né? Já que, muitas vezes, isso não é uma tarefa muito fácil. Para quem recebe como filho um espírito amigo, parceiro de muitas vidas, o entendimento, a simpatia e os laços de amor facilitam a vida de todos. Mas isso não ocorre como um privilégio de poucos escolhidos. Isto ocorre por merecimento, por amadurecimento espiritual e objetivos nobres unindo pais e filhos. No nosso estado evolutivo, ainda é muito mais comum que recebamos como filhos antigos desafetos, velhos conhecidos com quem temos ajustes a fazer, companheiros de outras jornadas com quem contraímos dívidas originadas de crimes e erros de toda a espécie. A sabedoria infinita da natureza faz com que recebamos, às vezes, um adversário ferrenho sob o disfarce irreconhecível de um bebê frágil e delicado, inspirando cuidados e carinhos. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não é fácil ser filho, mas nós estamos neste planeta para achar facilidades. Aqui aprendemos a ser fortes, aprendemos a ser disciplinados, aprendemos a controlar nossos pensamentos, aprendemos a amar. E muitas mães e pais se cobram pelos erros que cometeram na criação de seus filhos. Mas essa cobrança, essa percepção do erro, só vem com a experiência. Quando os erros foram cometidos, pareciam acertos. A esmagadora maioria das mães e dos pais deu o melhor de si para os filhos, fizeram o que estava ao seu alcance. Contudo, nunca devemos nos esquecer que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: o que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Está escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Comunicação de Santo Agostinho. E se pararmos para analisar e olhar a responsabilidade, temos que ver que nós temos como, quando recebemos um filho, o dever de ajudar esse espírito a ter sucesso em sua jornada. E assim, toda família saber ouvir, ser exemplo, saber que como pais também erramos e pedimos sim desculpas. Afinal, todos estamos em aprendizado. Devemos educar, disciplinar, mas acima de tudo amar. Tudo onde é colocado o amor flui de forma natural. Ainda que seja difícil, afinal sabemos que nossos maiores desafios encontram-se em nossa própria casa. É assim como um trabalho de formiguinha. Temos que estar presentes, ter mais tempo de conversar com nossa família, aprender a respeitar, novamente friso aqui, as opiniões diversas, saber a hora de falar e calar, pregar o amor. Quantas famílias não têm uma refeição junta nos dias atuais? Quantos nem sabem ao certo o que fazem seus filhos, se estão passando por algum problema, seja ele de saúde ou emocional? Pois muitos acham que quando eles crescem não é necessário se preocupar, ou melhor, cuidar ainda que à distância. Um telefonema que seja, tudo pelo fato da vida estar corrida. Trabalho, trabalho, trabalho. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E quando se dão conta, estamos afastados mesmo morando sob o mesmo teto. Isso é muito triste. Nós, enquanto pais, devemos sempre prezar pelo bem-estar dos filhos, amando-os, respeitando-os acima de tudo, pois são seres humanos, e sempre procurando indicá-los o caminho correto, o caminho do bem, e amando. O amor é o primordial, é a palavra principal. Passo a palavra. Como colocou muito bem, né, a Sheila, deu para entender direito qual é a missão dos pais. Né? Na verdade, é muito fácil a gente tratar tudo quando está tudo bem. Né? Mas na verdade, quando as coisas vão tão bem, quando não existem tantas afinidades, aí é que nós vamos aprender mais e saber
de forma moderada, respeitando a diversidade do outro, criar esses laços, né, que vão se consolidar mais para frente. Perguntamos então agora para Rita. Rita, como devem proceder os irmãos a fim de estabelecerem e cuidarem desses laços de ternura e entendimento? Porque a gente já viu que os pais devem fazer para com os filhos, para entre os irmãos de laço consanguíneo. Como é que deve fazer isso? Que às vezes há muita divergência, ciúme. Como é que a gente faz nesse caso? O acaso não existe. O que existe é o cumprimento de uma lei de amor e justiça. No momento propício, as almas se reúnem sobre os laços da família para colaborarem uns com os outros na superação de problemas e na conquista da harmonia e da felicidade, que seriam os irmãos, pois cada espírito cumpre uma trajetória de evolução individual para melhor intelectual e moral. Buscam na encarnação os meios de realizar seu progresso nesse estado, necessitando para isso o cuidado e sua orientação. Suas vidas têm um propósito maior em si mesmo e não podem nem devem ser usadas para fins egoísticos. A vida na Terra é um projeto educacional, onde a lei divina dá ao espírito a oportunidade do renascimento junto aos seres que têm condições de ajudá-lo a realizar seu aprimoramento. Recebe ele para isso um organismo físico apropriado às experiências que necessitam atravessar e um grupo familiar inserido no meio material social com características que estimularão a exercitar a capacidade de sentimentos que veio treinar. Além disso, para estabelecer, esses laços entre os irmãos, a harmonia, o entendimento, a paz são fundamentais, para que possam caminhar juntos. A Rita também já explicou muito bem, nos colocando que se estamos juntos é para aprender algo, então não tem por que a gente não procurar, encontrar o meio termo, um equilíbrio. Então vamos para as considerações de hoje. Eu trouxe um texto do Momento Espírita em que ele vai usar, na verdade, uma entrevista num artigo do Stephen Kitts e o livro do André Luiz, Conduta Espírita. Então ele começa colocando o seguinte. Ele começa trazendo que o administrador, Stephen Kitts, colunista da revista Veja, escreveu em edição de 2002 ainda, mais ou menos o seguinte. Há 20 anos presenciei uma cena que modificou radicalmente minha vida. Foi num almoço, horário respeitado e bem mais velho que eu. O encontro foi na própria empresa. Ele não tinha tempo para almoçar com a família em casa, nem com os amigos num restaurante. Os amigos tinham que ir até ele. Seus olhos estavam estranhos. Achei até que vi uma lágrima no olho esquerdo. Bobagem minha, pensei. Homens não choram, especialmente na frente dos outros. Mas, durante a sobremesa, ele começou a chorar copiosamente. Fiquei imaginando o que poderia ter dito de errado. Supus que ele tivesse se lembrado dos impostos pagos no dia. E ele disse, minha filha vai se casar amanhã. E só agora a ficha caiu. Percebo que mal a conheci. Conheço tudo sobre o meu negócio. Mal conheço minha própria filha. Dediquei todo o tempo à minha empresa e me esqueci de me dedicar à minha família. Voltei para casa arrasado. Por meses me lembrava dessa cena e sonhava com ela. Prometi a mim mesmo e a minha esposa que nunca iria seguir uma carreira assim. Colocar a família em primeiro lugar não é uma proposição tão aceita por aí. Normalmente, a grande discussão é como conciliar família e trabalho. Será que dá? O cinema americano vive mostrando o clichê do executivo atarefado que não consegue chegar a tempo para a peça de teatro da filha ou para o campeonato mirim de seu filho. Ele se atrasou justamente porque tentou conciliar trabalho e família. Só de um imprevisto de última hora. E a cena termina contando uma mentira ou dando uma desculpa arrapada. Lógico que para os filhos. Se tivesse colocado a família em primeiro lugar, esse executivo teria chegado a tempo. Teria levado pessoalmente a criança ao evento. Teria dado a ela o suporte psicológico necessário
nos momentos de angústia que antecedem um teatro ou um jogo. A questão é justamente essa. Se você, como eu e a grande maioria das pessoas, tem de conciliar família com amigos, trabalhos, carreira ou política, é imprescindível determinar quem você coloca em primeiro lugar. Colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos podem arcar. Implica menos dinheiro, fama e projeção social. Muitos de meus amigos poderão ficar ricos, mais famosos que você, e um dia olhá-lo com desdém. Nessas horas, o consolo é lembrar um velho ditado que define bem por que priorizar a família vale a pena. Nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Qual o verdadeiro sucesso de ter um filho drogado por falta de atenção, carinho e tempo para ouvi-lo no dia a dia? De que adianta ser um executivo bem-sucedido e depois chorar durante a sobremesa porque não conheceu sequer a própria filha? O lar constitui o cadinho redentor das almas. Merece nosso investimento em recursos de afeto, compreensão e boa vontade, a fim de dilatar os laços da estima. Os que compõem o lar são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Assim, acima de todas as contingências de cada dia, compete ser o cônjuge generoso e o melhor pai, o filho dedicado e o companheiro benevolente. Afinal, na família consanguínea, temos o teste permanente de nossas relações com toda a humanidade. Pedimos agora, então, para que o professor Joel proceda com nossa prece de encerramento. Mentores espirituais amigos que a compartilhar conosco nestes momentos não só de divulgação de ensinamentos evangélicos, mas também com suas vibrações de amor. Nos conscientizamos, espíritos amigos, nos dias atuais, as dificuldades imensas como foi exposto na leitura há poucos momentos pela nossa irmã Cris, que levam os pais muitas vezes no afã de satisfazer as suas necessidades materiais, lançar-se no descaminho da ganância e do egoísmo, ao ponto de esquecer seus próprios entes queridos, e propiciarem como compensação para estes tristes acontecimentos em termos de relação, presentes caros, atividades lúdicas, que muitas vezes criam o individualismo nos filhos integrantes de uma família, ao ponto deles perderem o gosto pela conversação com seus familiares. Porque os pais muitas vezes não estão conseguindo respaldar-se nos ensinamentos todos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós como referencial nas nossas relações humanas para com os nossos familiares, quando constituímos uma família. Devido a esses fracassos, estamos conscientes, amigos espirituais, do quanto precisamos da vossa ajuda e do quanto precisamos trabalhar não somente em relação a nós mesmos, para com nossas próprias famílias, respaldando-nos nos ensinamentos do amai-vos como eu vos amei, pronunciados por Jesus, nosso Divino Mestre. Ajudai-nos, pois, espíritos amigos, no percurso dessa estrada cheia de percalços e dificuldades. Todos os percalços e dificuldades inerentes às nós, podemos vencendo esses nossos limites, estas nossas omissões, sermos úteis na nossa vida terrena para constituirmos bem as famílias que se acham aos cuidados que a divina providência proporcionou para nós quando permitiu que constituíssemos uma família. Assim, pois, precisamos, espíritos amigos, suplicar a vossa ajuda
para que pais e mães possam ser abençoados imensamente pela divina providência integrada, pelos irmãos superiores que de um patamar mais alto consegue inundar a terra com vibrações de amor. Que possa esse amor inundar e invadir os corações dos pais, das mães, dos filhos, para que todos possamos marchar em direção ao objetivo maior, que é o de integrarmos e constituirmos uma família dentro dos parâmetros cristãos. Obrigado, Divino Mestre Jesus. Obrigado, irmãos espirituais que acompanharam-nos nesses eventos. E assim seja. Obrigado, amado Pai Celestial. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos a todos uma noite serena e um final de... A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br